elas vão nos trazer grandes benefícios. O primeiro deles é a vida eterna, né? Como sinal, né? Que deve ser a sua prioridade, mas também inúmeros outros benefícios terrenos. Aleluia. Então, submeter-se à vontade divina é a condição básica para a manifestação do poder de Deus em todas as áreas da vida do ser humano. Amém, meus irmãos? Então, o cristão que se submete à vontade divina, à vontade de Deus, e a vontade de Deus, né, é a condição básica para a manifestação do poder dele, do poder de Deus nas nossas vidas, nos trazendo benefícios, não somente no mundo vindouro, no mundo por vir, que é com relação à salvação, a nossa vida eterna, mas como também em inúmeros outros benefícios terrenos, isto é, ainda neste mundo. O Senhor Jesus, ele disse que ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, filha, campos, ou terra, qualquer coisa por amor dele e por evangelho, que não venha receber 100 vezes mais no presente, nesse mundo, e no porvir, no mundo vindouro, que é a vida eterna. Então nós devemos se submetermos à vontade divina, isto é, à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? O versículo 10 aqui, ele diz: e se ele gerar um filho, ladrão, derramador de sangue, ladrão e derramador de sangue, isto é assassino, né? Um assassino e também um ladrão, também derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominações e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Aí ele diz não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Versículo 10 ao 13, assim está escrito. Então, o bom pai e o filho rebelde. Amém? Como que pode? O pai é bom, porém o filho é rebelde. Aí o pai que é bom vai pagar pelos erros do seu filho, o qual é rebelde. Não, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, assim como ele não tem o justo, assim como ele não tem o justo como culpado, ele também não tem o culpado como inocente, ele não tem o inocente como culpado. O Senhor, ele é justo, ele dá de fato e de verdade, né, o nosso real valor, né, a nossa verdadeira justiça. Então, o período da infância de uma criança é o mais propício para os pais ensinarem sobre valores espirituais e morais. Porém, é possível que, ao crescerem e tomarem a direção de sua vida, suas escolhas não sejam as melhores. Amém, meus irmãos? A obrigação dos pais é de ensinar os seus próprios filhos a seguirem um bom caminho, a seguir um bom exemplo de seu avô, exemplo do seu pai, exemplo de pessoas justas e não de pessoas injustas. Mas quando ele crescer, cabe a
decidir, fazer o que bem ele quiser, ou seja, fazer a sua própria escolha. Mas a nossa parte, a parte dos pais, do pai e da mãe, para com os filhos, ela foi feita. Então, existem pais tementes a Deus, cujos filhos não possuem o mesmo temor. Amém, meus irmãos? Existem pais e mães que são tementes a Deus, porém, muitos filhos de pais e mães não possuem o mesmo temor ao Senhor, o qual o seu pai e a sua mãe possuem do Senhor. Aí, já diz um ditado, e é verdade, que nem sempre filho de crente é, e é verdade, nem sempre. Mas o que nós podemos fazer, nós como pais? A nossa obrigação já foi feita no passado, no começo, na infância deles. Nós ensinamos a eles, para com aqueles filhos que nasceram em berço evangélico, então eles foram criados em berço evangélico. Agora, ao crescerem, eles se desviaram. Então, aí o Senhor vai ter o inocente, que é o pai, que é a mãe, como culpado pela falta de temor que há no coração do seu filho ou da sua filha para com ele, para com Deus? Não, de certo que não. O Senhor, ele é justo, a salvação, ela é individual. Então, a Bíblia diz, o Senhor, ele diz: sede santo, porque eu sou santo. O nosso dever como santos que somos, separados, é cada dia mais nos santificarmos diante do Senhor, isto é, nos separarmos das coisas do mundo, das coisas que aborrecem ao Senhor. Então, embora tenha crescido com bons exemplos e ensinamentos, isto mostra que espiritualidade não se herda, e sim se adquire. Amém, meus irmãos? Espiritualidade não se herda, espiritualidade se adquire. Quando o quê? Quando a pessoa busca e quer de fato de verdade ser um homem, ser uma mulher de fato de verdade espiritual e não carnal. Não se herda, espiritualidade não se herda, se adquire buscando daquele que é espírito e também verdade, que é o nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Os bares, as esquinas estão repletas, estão cheias de abominações aos olhos do Senhor. Mas aqui nós estamos vendo que cada um pagará pelos seus próprios erros. A Bíblia diz que cada um dará conta de tudo que fez a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Então, pois é uma conquista individual. É porque ela é a espiritualidade do ser humano, ela é uma conquista individual, individual. Todos têm um livre-arbítrio para decidir se querem ou não seguir o direcionamento divino. Todos têm, esse livre-arbítrio para se decidirem se querem ou não seguir o direcionamento divino, isto é, de Deus. Os filhos mais inteligentes usam bem essa liberdade de escolha, pois sabem que assim não passarão por sofrimentos provenientes do pecado. Amém, meus irmãos? Então, os filhos mais inteligentes, eles usam bem essa liberdade, ou seja, isto é, eles fazem uso de quê? Dessa escolha, embora tendo um livre-arbítrio, ainda assim eles fazem um bom uso dessa escolha
Assim diz o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Então, para finalizarmos aqui o versículo 20, assim está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a iniquidade do ímpio cairá sobre ele. A justiça de Deus, o qual é justo, ela vai ficar sobre o justo, mas a iniquidade do ímpio, certamente ela cairá sobre ele, porque o Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, a justiça do justo ficará sobre ele. A vida espiritual, ela é fundamentada na individualidade. Ou seja, assim como ninguém pode ser salvo mediante a fé de outros, nenhuma pessoa pode ser condenada pelos pecados alheios, isto é, de outras pessoas. Amém, meus amados irmãos? A alma tem valor incalculável para Deus, por isso ele se empenha em promover arrependimento, perdão e salvação. Amém? Mas o amor do Altíssimo pelas almas não o impede de condenar à morte eterna aqueles que o rejeitam. Não. Embora o Senhor sendo amor, Deus ele é amor, mas embora assim ele sendo amor, ainda assim ele sendo amor, ele não vai impedir da alma do ímpio ser condenada ao inferno. Por causa de quê? Por causa dos seus maus caminhos. Mas é somente por causa disso, pastor? Por causa dos seus maus caminhos? Não. É mais precisamente por causa da falta de reconhecimento e o devido arrependimento e voltar-se para o Senhor. Porque o Senhor, ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Aleluia, glória a Deus. O Senhor que quer salvar o pecador, quer salvar o ímpio, o injusto, né? Mas cabe a cada um tomar a sua decisão. Olha só, versículo 22, para nós ir caminhando para o final, enterrando. De todas as transgressões que cometeu, não haverá o que? Lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. O Senhor, ele é amor, ele é justiça também. Glórias a Deus. Então, versículo 23: deseja eu, o Senhor Deus perguntando, deseja eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Uma pergunta. Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. É uma pergunta. O Senhor não deseja, não quer ver o mundo inteiro perdido. A Bíblia diz que se uma alma dentre todo mundo tem muito mais valor para Deus do que todo mundo perdido, imagine todo mundo ganho para o Senhor. Imagine todo mundo, se uma alma tem muito mais valor para Deus do que todo mundo perdido, porque o Senhor não tem nenhum prazer na morte. Aleluia. Versículo 24, para nós encerrar.
na sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio. Olha só, agora aqui é uma repreensão para mim e para você, que nos tornemos justos, que nos separemos do mundo. Para quem? Para Deus, para o Senhor. Agora aqui é uma correção ou uma repreensão do Senhor para com os seus servos, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com ele, ou melhor, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É por isso, amados irmãos, que a luta do cristão contra o pecado, a minha luta, a sua luta contra o pecado, ela é contínua, ela é contínua, ela é constante, ela é cotidiana, ela não é momentânea não, porque se nós vacilarmos, nós podemos perdermos a nossa salvação. Então, fiquemos aqui com essa palavra nessa noite, meus amados. Mas bem como, principalmente esse versículo 24 aqui para nós, para que nós possamos sermos vigilantes e dizermos ao fraco: eu estou ou eu sou forte. O fraco é o meu, é o teu, é o nosso adversário, o adversário da nossa alma. E nós, estando em Jesus, nós não só podemos todas as coisas, mas nós estamos e somos uma fortaleza, aleluia, mesmo diante da grande angústia que muitas das vezes nos cerca. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando o seu povo, e eu louvo a Deus por esse maravilhoso privilégio que foi de transmitir a sua gloriosa palavra para os nossos corações. Amém, meu irmão? Não foi para os vossos corações, não, foi para os nossos corações. Deus abençoe a igreja do Senhor. Glória a Deus. Boa foi essa palavra, né, Deus? Deus é fiel, Deus fala. Amém? E o bom é quando nós absorvemos a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós ir para a nossa estrada. Glória a Deus. E logo depois que eu orar, vou passar para o pastor dar a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, te agradecemos, meu Pai, por essa maravilhosa palavra, meu Pai. Meu Deus, o que o Senhor falou, Pai, nessa noite, meu Pai. Meu Deus, nos leva, meu Pai, em paz e segurança, meu Pai. Nos livrando, meu Deus, pelo mal, meu Pai, da mala pedida, do seminário, meu Pai. Nos livrando, meu Pai, do assalto, meu Pai. Nos livrando, meu Pai, da seta do inimigo, meu Pai. Oh Deus, que o Senhor, meu Pai, leve qualquer coisa, meu Pai. E que o Senhor, meu Pai, prepare, meu Pai. Oh Deus, o sábado, meu Pai, de alegria, meu Pai. Uma noite, meu Deus, reparadora, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus, abençoe, meu Pai, o teu povo grandemente, meu Pai. E tudo, meu Deus, que eles fizeram, meu Pai. No nome de Jesus. E assim, eu agradeço já desde já a minha rica oportunidade. E vou passar para o pastor dar a bênção apostólica. Bem? Glória a Deus. Glória a Jesus. Faça assim, com as suas mãos, queridos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a